E aí, tudo certo? Cara, nessa aula eu vou te mostrar como fazer o twin sem behavior. É uma aula para você que usa o Construct 2 e não tem o comportamento de twin, que é exclusivo do Construct 3, ou se você usa o Construct 3, tem o behavior de twin, só que tá curioso e quer saber como seria fazer um twin sem o comportamento, né? Sem usar o comportamento de twin. Se você não sabe o que é twin, eu tenho um vídeo aqui no canal que é exclusivamente sobre twin, explicando como usar, como ele funciona. É maravilhoso, tá? Realmente, eu não consigo imaginar um jogo sequer que não se beneficiaria por usar o Twin. É épico, não é como o behavior de plataforma, o Weight Direction, que é específico para jogos particulares, né? Mas o Twin, ele é diferente porque qualquer jogo pode usar e pode se beneficiar dele. Então veja aquele vídeo se você não sabe o que é Twin e vamos lá então para esse vídeo aqui agora para eu te mostrar o que eu tenho aqui. Tenho aqui, ó, 2 elementos, o verde e o vermelho, se movimentando. E a diferença é que o verde usa o behavior de twin e o vermelho não usa o behavior de twin. Perceba que eles estão com movimento linear, né? Eles não estão com nenhuma suavização, que seria isso aqui, né? Que você encontra nesse site easings.net, você encontra suavizações diferentes aqui. E eu sei que muitos de vocês que querem ver essa aula de Twin sem Behavior querem essa parte da suavização. Mas eu vou fazer com uma parte 2, caso essa aula aqui repercuta bem. Então curta, comenta, compartilha com o pessoal que você sabe que usa o Construct e gostaria de ver esse conteúdo. Compartilha porque se esse vídeo der bom, se esse vídeo for legal, o pessoal curtir ele, eu vou fazer a parte 2 que vai atacar essa segunda parte do Twin, que é a suavização. Porque o Twin não é só a suavização. O Twin também é um movimento que vai de um ponto inicial até um ponto final em um tempo determinado. O Twin, ele é isso como um todo, e uma segunda parte é a suavização. Então você consegue usar também o Twin para criar knockbacks, para criar efeitos de movimento de no lugar até outro, de aumento de tamanho, diminuição de tamanho, mesmo que você não use suavização. Né? Inclusive, jogos mais estilo retrô, eles nem vão usar suavização porque isso foge um pouco do retrô, né? Então, nessa primeira aula, eu vou fazer essa primeira parte do Twin. E numa aula seguinte, se o vídeo for legal, se o vídeo o pessoal curtir mesmo, eu faço com a suavização. Tá bom? Então, primeiramente, cara, para contextualizar, tem aqui o objeto verdinho, que tem o behavior de Twin. Não tem erro. O que ele executa é start of layout, um twin de propriedade X, ele tem que se mover até essa posição aqui em 1,5 segundos. Então, quando a gente abre aqui uma ação do twin de, de OneProperty, a gente consegue ver aqui ó, como ele funciona. Ele tem uma tag, que a gente pode inclusive programar essa tag no nosso twin sem behavior, não é difícil. Temos a propriedade, que tem várias propriedades, você pode também criar a sua própria, né? Você pode pensar em alguma coisa, algum efeito, talvez efeito visual, algum valor em número para ir aumentando o número, né, que você pode usar, e aí que entra o twin de valor, né, que é esse twin value, que é essencialmente o que a gente vai fazer aqui, um twin value, mas adaptado a propriedades específicas. E tem aqui o valor final, que é, então, se eu ativar esse twin, ele vai da posição em que ele está agora até esse valor final aqui. O tempo, 1,5 segundos. Posso colocar o tempo que eu quiser, 1,3, 1,7, 0,5. Posso colocar o tempo que eu quiser. Por padrão é 1,5. Como eu falei, então, tem essa parte aqui do easy, que é a suavização, que tem várias opções aqui de ir mais rápido e mais lento no final, né? Começar rápido, terminar lento, começar lento, terminar rápido. Tem várias opções de suavização que a gente teria que programar na mão cada uma, né? E isso ficaria, como eu falei, vou repetir para uma outra parte, caso esse vídeo renda legal. Então aqui, ó, easy default é o padrão, que é o easy que ele vai do ponto A até o ponto B na mesma velocidade sempre. Ele não tem aumentos e diminuições de velocidade, ele vai o tempo todo em linha reta com a mesma velocidade em todo o percurso. Tem algumas coisinhas aqui, mas que são mais opcionais. Em essência, o Twin tem propriedade, x, y, largura, altura, ângulo, propriedade, valor final, para qual valor ele vai chegar, e tempo e suavização. Nessa aula eu vou te mostrar a propriedade, a posição e o tempo, ok? Então aqui, para executar o nosso twin sem behavior, eu usei uma função, que na chamada ficou assim, ó. Ele pede qual é o UID do objeto,
que é um código único dele, o código de identificação única dele, que eu colocaria algo como, por exemplo, twin_behavior.uid. Se fosse, por exemplo, num sistema em que o jogador leva um soco do inimigo, ele iria colocar então o objeto id como jogador.id, que é o ID do jogador que vai levar um twin de knockback, que vai empurrar o seu X para trás. Propriedade você escreve por extenso, X, Y, largura, altura, né, que a gente tem que programar na mão cada uma, mas é bem simples a diferença entre cada uma delas. Valor inicial e valor final. Por que aqui é importante que a gente coloque os dois? Porque vai ter um código que vai avaliar o tempo, ou melhor, vai avaliar quantos pixels por segundo tem que se mover para chegar no valor final no tempo específico. Então é legal que a gente tenha um valor inicial numérico também, porque senão a gente teria que fazer no braço, ó. Se for a propriedade x, o valor inicial é o x atual do personagem. Se for a propriedade y, o valor inicial é o valor de y. Então aqui estando na função, a gente consegue já colocar diretamente por extenso, ou também pode colocar algo tipo .x, uma expressão, e aí já resolve. Também funciona assim. Valor final, que é onde eu quero chegar, e tempo, isso aqui é uma coisa que o Twin faz dentro da função, isso aqui eu não coloco nada. Eu sei que vocês que usam Construct 2 não têm essa função também, né? E foge da ideia desse vídeo eu fazer algo específico para o Construct 3. Então eu vou mostrar nesse vídeo especificamente como seria isso no Construct 2, para que você entenda a diferença entre as funções. Vamos abrir aqui meu Construct 2, que eu ainda tenho baixado no meu PC. No caso, eu formatei e baixei de novo, porque de vez em quando aparece uma situação que eu tenho que usar. Ok, vamos criar um objeto aqui. Criar um sprite qualquer, criar ele aqui. Colocar aqui, diminuir o tamanho dele. E beleza, temos aqui nosso sprite, que vai ser nosso sprite twin sem behavior, certo? Esse sprite, ele vai ter que ter também, se a gente quiser ir pelo caminho da função, que eu já vou explicar aqui, no caso do Construct 2, pode ser que você não queira usar função, eu vou explicar por quê, tá? Porque no Construct 2, a função é bem diferente. Você tem que colocar um objeto, function, que está bem aqui, ó. Esse objeto não existe no Construct 3, porque no Construct 3, você cria função com botão direito, add function. É assim que você faz funções do Construct 3. Mas a diferença não está só aí. A diferença está também como essa função vai ser chamada e vai ser criada. Por exemplo, no Construct 3, eu criei a função twin e já coloquei vários parâmetros. Aperto P, crio um parâmetro, aperto P, crio outro, aperto P, crio outro. E quando eu venho aqui na parte de chamar a função, ele já descreve para mim cada parâmetro que tem para eu colocar um valorzinho aqui. Um valor ou uma expressão, o que eu quiser colocar. Então eu crio vários parâmetros, ele já atualiza na hora aqui, ó, na chamada da função, o que mais eu tenho que enviar para essa função para ela receber e conseguir funcionar direito. Só que o Construct 2 não é assim. Porque para criar uma função, em vez de botão direito, add function, e aperto P e coloco parâmetros, no Construct 2 eu venho com um evento aqui, function, onFunction, coloco o nome que eu quero para ela, que seria twin. Cadê? Cadê parâmetros? Aperto P, nada acontece. Botão direito não tem add parameter aqui. Isso é um problema. Agora vamos lá. System Start of Layout. Como é que seria aqui para fazer o Start of Layout? Eu teria que vir então na ação, function, call function. Aí aqui ele pede o nome. Colocaria twin. Né? Diferente do Construct 3, que eu venho aqui na ação, function, e tá aqui, ó, twin. Não tem call function e escrever twin. Não, tá aqui já certinho a função e os parâmetros. Cadê os parâmetros aqui? Eu tenho que colocar manualmente e eles não são renomeados. Ou seja, enquanto no Construct 3 eu tenho bonitinho qual é o ID do objeto, qual é a propriedade, qual é o valor inicial, valor final, tempo, aqui eu tenho uma sequência. Então eu teria que ter a sequência anotada em algum lugar, talvez um comentário, talvez um bloquinho de notas do meu lado, que eu anote, tá, esse aqui é o ID, tá, esse aqui é a propriedade, X. Esse aqui é o valor inicial, esse aqui é o valor final, esse aqui é o tempo. E tem mais um que é o movimento por segundo. Ok. Chamei aqui a função.
3x40,273. Sabe que é um negócio meio embolado, né? Eu teria que fazer um comentário, apertar Q, comentário. O primeiro é o ID. O segundo é a propriedade. E por aí vai. Eu teria que escrever. Ou seja, em um código que eu tenho vários eventos, tô com um código cheio de coisa. Olha só. Meu código tá grande, tá crescendo, o jogo cresceu. Sabe que é assim, né, cara? Tá fazendo um jogo, ele vai crescendo. Cara, eu nunca tinha colocado tanto evento vazio embaixo do outro. O negócio fica bem esquisito. E o que acontece aqui, cara, é que quanto mais o meu código cresce, mais eu vou ter que ficar voltando aqui para lembrar, ok, como é que eu faço para chamar aquela função mesmo? Ah, tá, deixa eu ver aqui, tá? O primeiro é o id, o segundo é x. Então, meio que essa função ela corta caminho, mas nem tanto. Ela acaba que ela não faz um trabalho tão bom em cortar caminho. E é claro que o Construct percebeu isso, porque eles corrigiram isso no 3. No 3, função é uma maravilha. Você tem nomes que você dá, você pode colocar descrições, tipo aqui, ó, o ID do objeto na família twin que fará o movimento. Aí eu venho aqui na chamada e tá aqui, ó, o ID do objeto na família twin. Sabe, eu posso descrever, escrever, eu posso escolher se vai ser número ou string. Então eu já vou saber se eu devo colocar algo entre aspas ou eu coloco um número direto, ou se vai ser uma expressão de texto, uma expressão de número. Isso porque o Constraint 3 reorganizou, refez o seu sistema de funções e agora tá bem legal. Tá, então se no Construct 2 não vai ser com função, você pode fazer com função, você pode fazer assim e você vai... E tipo, em vez de você vir aqui, por exemplo, e fazer, ó, em propriedade para propriedade, que é do parâmetro propriedade. Você faria algo assim, por exemplo, só para pegar aqui, você iria usar o function.param1. É outro problema da função do construct 2. Você não escreve, você não tem nomes para os parâmetros e você não escreve nomes para os parâmetros. Então você vai ter que sempre ficar consultando essa sua anotação sobre o que é sobre o que é cada parâmetro da função. E para mim, se tem que ser assim, ele meio que perde o propósito, né? Porque a função ela é várias coisas, só que dentre as coisas que a função tem utilidade, a principal para mim é a organização que ela permite você fazer e a facilitação de códigos de consulta frequente, que você precisa executar essa mesma coisa várias vezes ao longo do projeto. Porque vai ter um knockback, vai ter um efeito de zoom, vai ter um efeito de um pulo diferente que o boneco faz que usa o Y, vai ter algum twin de opacidade para ficar sumindo e aparecendo alguma coisa que não é tipo um sign, mas é algo diferente. Então, vários lugares do código vai ter que ter esse twin. E com a minha chamada de função, eu posso vir aqui, ó, no código imenso que eu estou tendo, coloco uma ação, function, twin, tá aqui, ó, tudo bonito, tudo bonitinho. Enquanto no Construct 2, eu teria que sempre voltar e olhar a minha anotação, tá? E por isso eu recomendo que você faça, então, eh, sem a função, no caso do Construct 2, porque eu acho que é uma etapa a mais para o código que não precisa fazer. Porque se você for olhar aqui a função no Construct 3, tudo que ele faz é pegar informações e transferir as informações para o objeto que vai executar o twin. É só isso que a função faz. A função não faz o twin porque o twin é algo contínuo. É um movimento contínuo. Então, a função só vai poder iniciar o twin, porque a função é um gatilho. Ele inicia o twin e a partir disso outro evento tem que assumir, que é o caso desse evento aqui. Ele vai assumir e ele que vai fazer o movimento acontecer, ok? Então, a função aqui é útil você usar, porque como eu vou repetir, né? O evento está bem grande, lá embaixo tu chama a função, ele já vai chamar a função e vai aplicar tudo isso aqui. Senão você teria que andar por aí ó, com isso aqui copiado. Para daí, tá, aqui vai ter um twin, coloca aqui, tá, Ctrl V, aqui vai ter outro twin, não dá para copiar e colar porque usa coisas da função que só estão aqui, né, localmente. Então, para você não ter que sair por aí com um bloco de 5 ações copiado, e se você acabar fazendo diferenças, mudando esse código, tem que mudar em cada um deles, eu recomendo que você use isso, a função, né? Então, no caso, o benefício que a função no Construct 2 traria seria você não precisar alterar em cada linha que você usar o twin. Mas, ele não vai ter o benefício de facilitar a chamada dele.
Então o que eu quero dizer é que, basicamente, você vai ter que andar por aí com isso aqui tudo copiado no Construct 2 de qualquer forma, porque você vai ter que ter o comentário sempre para você pegar e usar a função, né, então acaba valendo a pena você tipo, não é que não vale a pena usar a função, é que vira uma decisão. Se você não gosta de função, você não se sente confortável com ela, eu não vejo problema em você fazer o twin direto com as ações aqui. Então tá, beleza. O que que isso aqui faz? Ele vai passar para mim o ID, propriedade, valor, tá, passa várias coisas. Ele vai então pegar o objeto ID, que eu passei na função, o objeto ID, então, sendo da família twin. A família twin, ela tem várias variáveis, inclusive eu vou tirar esse twin aqui que é desnecessário, porque já é a família twin, então não tem que repetir isso. Que ele vai basicamente pegar tudo que eu passei na função e transferir para esse objeto da família twin. Então, tudo que você quiser que faça twin, você vai colocar nessa família. Então tá, eu vou fazer aqui. Tal objeto aqui também vai precisar ter um twin. Então você vai só editar a família e adicionar esse objeto na família. No caso, o twin com behavior não precisa estar na família. E aí, estando na família, ele não vai herdar o behavior twin, porque aqui é twin sem behavior, né? Ele vai herdar as variáveis de instância dele. E a primeira, então, aqui que ele vai usar é o objeto id, que é a propriedade da função passa 3. Botei por extenso mesmo, que é para fazer um teste. Esse aqui é o id3. Você aqui pode usar uma expressão, por exemplo, personagem.uid. Se o boneco for levar um knockback, por exemplo, você coloca personagem.id, ele já vai pegar a instância correta e executar o twin. Ou se você estiver copiando e colando as ações, você pode colocar no evento que ele talvez já tenha até a instância correta pega. Então não vai precisar fazer nada de pique, caso você faça copiando e colando as suas ações. Porque já vai, naquele evento já vai estar pego. Entendeu? Tipo, aqui, se eu me referisse ao Twin Sem Behavior aqui direto, eu já teria ele pego porque ele é o único que existe no projeto inteiro. Mas quando você tem várias instâncias, tem que especificar com um pick ou com alguma condição, tipo um collision, is overlapping, ou quando você acaba de criar um objeto, ele também já pega na hora. Você precisa ter isso bem certinho aí. Eu sei que muita coisa que eu estou falando aqui pode ser complexa para algumas pessoas, mas fazer um twin sem behavior não é algo tão simples. Então, eu sinto que eu preciso tocar em assuntos como funções, expressões, porque essas coisas fazem parte desse sistema. Tá? Então, por mais que o código seja pequeno e ele é relativamente simples, você tem que ter entendimento de funções e expressões para conseguir fazer isso. Se você está com dúvidas sobre funções e expressões, tem vídeo no canal explicando tudo isso. Você procura expressões Marcos Dev, você vai encontrar vários vídeos que explicam o que são expressões. Se você procurar funções Marcos Dev, também tem 2 vídeos no canal que explicam sobre funções, tá bom? Não vou passar muito tempo aqui explicando sobre isso, porque já tem vídeo que faz isso. Então tá, aqui eu pego a instância. Próximo passo, eu pego a propriedade e transfiro para a propriedade. Então, ó, o objeto twin, que no caso é esse que acabou de ser pego, vai definir a sua variável propriedade com o valor da propriedade que foi passada na função, tá? Aqui, ó, o movimento por segundo, ele não é setado pela função. Ele é uma expressão que eu mesmo componho aqui, que é o valor final menos o valor inicial. Então, por exemplo, eu quero ir do 273 até 40, eu vou ter que movimentar isso aqui, ó. Essa é a distância que eu vou percorrer, essencialmente. Então, eu tenho que colocar esse valor assim. 273 menos 40, essa é a distância que eu vou percorrer. E esse é o movimento por segundo, em essência, mas não é bem por segundo, porque o tempo que ele vai levar é o tempo que eu colocar em tempo, né? O valor inicial, o valor final, eu só transfiro isso aqui para as variáveis do objeto da família twin. E o tempo também, mesma coisa, só transfiro tudo. Próximo passo, então, twin. Aqui, ó. O quarto, então, agora é um evento fora da função, é um evento contínuo, tá? É um evento que não é gatilho, ele é contínuo. Se a propriedade for x, eu vou definir o x dele constantemente, ou seja, ele vai movimentando o x do objeto para clamp. Aí vem uma expressão que muitos não conhecem, a expressão clamp.
Basicamente, o que o clamp faz, deixa eu pegar aqui o Paint para explicar, é o seguinte, ó. Tem um valor inicial, aqui, valor inicial, que horrível, e tem um valor final, certo? O clamp garante que o meu valor vai ficar entre os dois. Então, o clamp, ele basicamente não permite que o valor de x que eu estou colocando ali ultrapasse os limites para cá e para cá. Limites que eu mesmo defino. Os limites, obviamente, são o valor final, o limite final aqui, ó, valor final, e o limite da esquerda, o limite inicial, é o valor inicial. Quando você começa uma expressão clamp, ele pede o seguinte, ó, o valor para espremer, basicamente, o valor menor, que ele não pode ser menos que esse, e o valor maior, que ele não pode ser mais que esse. Então é isso que ele vai fazer. Então agora, ó, o meu x, então aqui, ó, a parte mais importante aqui agora é essa aqui. Porque o resto é o valor inicial, o valor final. São as bordas que permitem que o meu valor não ultrapasse. Então, esse valor aqui, essa expressão aqui, ela é exatamente o valor que eu quero colocar. Todo o resto, todo o resto que está aqui é do clamp, mas o valor que ele seta, o valor que ele define para a posição do objeto com o twin é isso aí, que é o seu x atual, porque a propriedade é x, né? Então ele vai movimentar o seu x, e para ele movimentar o seu x tem que começar do seu x atual. Tipo, daqui eu vou seguir para frente. Então o meu x atual, tomo nele então uma expressão que faz primeiro ela sozinha, que é o meu movimento por segundo dividido pelo meu tempo. Aqui pode ser self também. O meu movimento por segundo e o meu tempo. Então eu vou dividir a diferença. Então, basicamente, ó, a minha diferença aqui é 273 menos 40. Tá aqui, ó, movimento por segundo está definido. Isso é valor final menos valor inicial. Essa é a minha diferença que eu vou executar. Agora eu vou pegar isso aqui, opa, esse 233, e vou dividir pelo tempo. Porque, ó, se eu for dividir por 1, se o tempo fosse 1 segundo, né? Tipo, eu quero que percorra essa diferença em 1 segundo, eu teria o mesmo valor, que eu então definiria esse valor vezes dt, que torna o movimento por segundo, né? E aí eu levaria 1 segundo para chegar lá no 273, né? Que é a posição que eu quero estar. No caso, ele levaria 1 segundo para percorrer 233 pixels. Mas se a situação é com tempo diferente, 1.2, 1.3, 0.5, eu vou pegar esse valor do final menos o inicial, vou dividir pelo tempo que eu quero, e aí eu tenho um número diferente. Agora, tu percebe que é um valor menor, né? Por quê? Porque se eu vou levar 1.5 segundos para chegar na posição final, isso é mais tempo do que se eu levasse 1 segundo. Então, se eu tenho que levar mais tempo para chegar lá, quantos pixels por segundo eu tenho que percorrer para que eu chegue lá em 1.5 segundos? Por isso que eu pego a distância que eu tenho que percorrer e divido pelo tempo. Ah, mas e se for menos tempo? Eu vou pegar isso aqui e vou dividir por pelo menos tempo que eu botei. Vamos supor que eu botei 0.5. Então ele vai andar a 476 pixels por segundo para que ele chegue na posição final que eu defini em meio segundo. Né? Para que ele chegue lá em meio segundo, ele precisa andar no dobro da velocidade por segundo para chegar lá em meio segundo. Entende? Isso é proporcional a qualquer valor que eu colocar. 0.7, 0.8, 1.7, 2.3. Posso colocar o que for, que ele vai ficar bonitinho. Tá? Então é isso que acontece aqui dentro. Isso aqui é basicamente executar um twin onFinished. Isso aqui, ó. OnFinished, twin. Né? Definir, acabou o meu twin. Isso aqui executa que acabou o meu twin. Assim que o meu x for igual ao valor final, ele vai zerar a propriedade, acabou o twin. Isso aqui é um gatilho de onFinished. Se eu quiser usar alguma coisa, quando acabou o twin aqui, eu executo alguma coisa no jogo, eu posso usar aqui. Tá? Mas, Marcos, tipo, cara, valor igual ao final, não deveria colocar uma margem de erro, tipo,
Ah, se for mais que 0,2 ou menos 0,2 do valor, para ter uma margenzinha de erro, para não ficar tão fechadinho, não tem problema deixar fechadinho, porque o clamp ele garante que ele vai parar certinho no valor final. Ele não pode passar do valor final. Então você pode com tranquilidade colocar assim que ele funciona. Tudo isso que eu mostrei aqui para você, você pode replicar no Construct 2. A única diferença é se você vai querer ou não usar funções, como eu falei antes. Se você quiser usar funções, você cria um bloquinho de notas, cria igualzinho aqui, e cada coisa aqui que eu usar, por exemplo, propriedade, vai ser o function.parem 1. Por que 1? Porque a primeira é 0, a segunda é 1, a terceira é 2 e por aí vai. Essa é a diferença. Se você tem dúvida sobre isso, eu tenho um vídeo no canal sobre a diferença entre as funções do Construct 2 e do Construct 3. Procura lá que você vai entender como isso funciona. Mas você não precisa usar a função. Você pode só, aqui, ó, em vez de chamar a função, coloca isso aqui tudo. Porque o que faz o twin começar a se mexer é o propriedade não ser vazio. Se o propriedade for igual a x, ele vai começar a executar essa propriedade. Ok? Então, é só executar isso aqui. Só colocar valores nas variáveis de instância do objeto da família twin, que eu recomendo muito que você crie a família. Tá? Não coloque no objeto sozinho. Crie a família para que não precise replicar sempre essas variáveis de instância. Aí você é só executar isso aqui tudo que ele vai começar a agir. Porque o que faz o twin de fato é isso aqui. Esquece isso. O que faz o twin acontecer é isso aqui. Essa função é só para agilizar o processo de eu botar informações nas variáveis de instância do objeto. Tá bom? Espero que tenha ficado claro como você faz isso no Construct 2, porque realmente o objetivo desse vídeo é ser curioso para quem usa o Construct 3, mas mais para quem usa o Construct 2. Vamos testar agora, cara, fazer um twin de y. Ok? Twin de y. Ele vai então, vou colocar esse aqui no y, tá? 1340. Aqui eu vou colocar no 40 também. Só que eu vou colocar lá no 273, que era ponto final. Os dois têm que ir do 40 até o 160, 160, tá? Então esse aqui vai fazer um twin de y até o 160 no tempo 0,3 segundos. Como é que eu vou chamar isso com o meu twin sem behavior? O ID vai ser o mesmo, propriedade vai ser y, valor inicial é o que ele está agora, 40. Já coloquei aqui, mas eu posso escrever por extenso aqui 40, ou posso colocar twin sem behavior.y. O valor final é o que eu quero chegar, que é 160, o valor que eu defini. O tempo vai ser o mesmo que aqui, 0,3 segundos. Só que aqui está tudo certo. Ele vai transferir as informações que eu coloquei na função, na chamada da função, para o objeto. Agora a diferença é aqui. Eu tenho que criar uma nova propriedade. Se for igual a y, ele vai setar o seu y, né? Então aqui é 7y para clamp. Self.y mais movimento por segundo dividido por twin tempo. Talvez tenha que ser menos aqui. Para ele descer, não tenho certeza. Vamos testar isso agora. Dá um done aqui. E agora, se o y for igual ao valor final, aí ele seta a propriedade para zerado, twin on finished, zerou a propriedade. Vamos dar um play, testar, e ó, executou certinho o twin aqui. Se eu mudar o tempo, ó, vou colocar 4,7 segundos. E aqui também, ó, tempo 4,7 segundos. Vamos dar um play. E lá vão eles, descendo bem devagarinho, juntos, simultaneamente, o twin com behavior e o twin sem behavior. Agora tem uma outra coisa que você pode ter dúvida e que eu não testei ainda se deu certo no meu código, que é, e se eu for de um valor menor, ou melhor, de um valor maior para um valor menor? Por exemplo, eu começo no 160 e vou para o 40. Como é que seria isso? Aqui seria só colocar 40 e resolvido, né? E aqui, ó, vou colocar vou colocar 2 segundos aqui e aqui também 2 segundos. Aqui então seria do 160 para o 40. Vamos testar se vai dar certo, se o código já está adaptado para isso, porque agora a diferença é que ele vai estar invertido as posições, né? Aqui, ó, o meu valor final, ele é 40 e
e o valor inicial é 160. Então, o código vai ser 40 menos 160 vai ficar menos 120. Ele vai se movimentar em menos 120 por segundo. Vamos testar se vai dar certo? Ó, não deu certo. Ok, beleza. O que eu acho que tem que acontecer é que aqui o valor final tem que ser o valor menor. Então aqui, ó, se eu colocasse o valor inicial como 160 e o valor final como 40, invertido, né? Pega aqui 160 e aqui 40. Aí eu dou um play. Não deu certo também, ok. Para testar aqui, ó, vou colocar um valor bem grande aqui e aqui também, ó, um valor bem grande, para ver aonde está o problema, se é nessa parte aqui ou se é na parte do clamp, né? É na parte do clamp, ok. Realmente as bordas, elas têm que mudar de posição. Então o ideal seria eu rodar um código para ver qual valor é mais alto e qual valor é mais baixo. E aí eu coloco aqui nesse meu clamp, o valor inicial não seria exatamente o valor inicial, seria o valor mais baixo entre os dois. E se o valor final for tipo, ele não tem que ser o final, ele tem que ser o valor mais alto entre os dois. Então aqui eu posso fazer um negócio um pouco, pode ficar um pouquinho feio, mas ele funciona. É o seguinte, cara, aperta S aqui, vem no System, verifica a minha variável, que no caso é meu parâmetro, movimento por segundo, que é essa aqui, ó, essa diferença entre o valor final e o valor inicial. E eu vejo se ele é negativo, se ele é menor que zero. E aperto X para criar um senão. Se ele for menor que zero, eu vou inverter os dois. E se não for menor que zero, eu vou colocar assim. E aqui, ó, eu vou inverter então. Esse aqui vai ser o final. Esse aqui vai ser inicial. Por que isso? Porque se o valor aqui deu negativo, quer dizer que o meu valor inicial é maior que o meu valor final. Então, o valor de movimento por segundo, essa variável, esse parâmetro da função, ele ficou negativo. E se ele ficou negativo, então eu vou inverter os dois, porque o que ele vai usar aqui, do valor inicial e valor final, é só realmente qual é mais baixo e qual é mais alto. E aqui é se eu cheguei no valor mais alto. Ah, daí não. Daí nesse caso teria que chegar no valor inicial. Só que eu viajei aqui, cara, que esse parâmetro não faz nada, na verdade. Esse parâmetro aqui, ó, esse movimento por segundo, eu não faço nada com ele, porque o valor que eu defino aqui é direto do twin. Então eu tenho que verificar aqui, aperto C, twin, comparar a variável movimento por segundo ser menor que zero. Aí sim ele vai fazer a verificação. E agora vai dar certo, né? Não deu certo, ok. Por que não deu certo? Vamos ver. Isso aqui deu problema porque ele pediu aqui o valor final, só que no caso aqui, não é o valor final que ele quer o valor inicial, porque eu inverti os dois, né? Porque ele quer ali, na verdade, o valor mais alto, o valor de destino, o valor que ele vai chegar. Que apesar de aqui o valor final eu ter trocado para o inicial, que é o 160, ele quer chegar mesmo no 40 nessa situação aqui. Então eu vou ter que criar uma variável nova, pode ser aqui no meu behavior, na minha família de twin, e vou colocar aqui valor destino. O valor destino vai ser definido aqui nesse evento aqui. Se eu tiver movimento por segundo menor que zero, eu vou colocar aqui o meu twin variável valor destino para self.valor inicial, no caso o valor final. De qualquer forma, o valor final é o valor destino. Então eu coloco isso aqui, ó, antes de eu mexer na ordem deles. E o valor final aqui que eu peço não é da variável dele, e sim o da função, ok? Então agora aqui, em vez de pedir o valor final, eu vou pedir o valor destino, que é onde eu quero chegar, né? Então valor final e valor inicial acaba sendo diferente aqui, ó. Acaba sendo valor menor e valor maior nesse contexto aqui. Ok? Pronto. Alteramos algumas coisinhas aqui. Vamos testar agora de novo. E agora deu certinho. Beleza.
Fiz muita coisa que eu fui falando, talvez você não conseguia acompanhar. Vamos fazer agora, no final dessa aula, vamos fazer agora uma recapitulação geral, com todas as dicas para você conseguir implementar isso no seu jogo, tá? Bom, primeiramente aqui, o Twin está explicado naquele vídeo de Twin, você sabe como é que funciona. O Twin, sem behavior, a gente pede o ID do objeto, propriedade se é X, se é Y, opacidade, ângulo, você pode criar a que você quiser. E você pode também fazer um twin de valor, que ele pega um valor e leva até outro, num tempo determinado. Não precisa ser um twin que mexa algo diretamente, né? Valor inicial, valor final, que pode ser que o inicial seja maior que o final, como aqui, né? Ele está mais embaixo, ele quer chegar no 40, que é um valor menor, mas é o valor que ele quer chegar. O valor final é onde ele quer chegar. E o tempo que vai levar. Se você estiver no Construct 2, você pode fazer isso por meio de função também. Mas como eu mostrei, as funções lá são diferentes. Elas não têm os parâmetros bonitinhos organizados assim. Então você vai criar uma função lá, chamá-la de twin, e quando você for chamar a função, que vai ser por meio do objeto functions, vai ter um call function e vai pedir para você adicionar parâmetros. Você vai ter que adicionar em ordem, a primeira sendo o objeto ID, a segunda sendo propriedade, a terceira valor inicial, a quarta valor final e a quinta tempo. E você tem que anotar com um comentário, aperta Q, dizendo o que é cada uma. O ID do objeto, 2, propriedade, e por aí vai para que você possa consultar. Toda vez que você for chamar a função, você possa chamar ela bonitinho, na ordem correta. Aí você vai criar a função. No Construct 3 eu consigo criar a função com parâmetros, que facilita para eu chamar a função já tendo eles bonitinhos em sequência. No caso do Construct 2, você vai ter só a função limpa. Mas eu estou recebendo parâmetros porque eu enviei com parâmetros por meio dos function parent que eu enviei junto com o call function. E aí, quando eu fizer esse pique da família, que você tem que ter uma família de twin com essas variáveis aqui, ó, propriedade, movimento por segundo, tempo, valor menor, valor maior e valor destino. Você vai ter isso aí na sua família twin. E quando você for lá no Construct 2, você vai colocar, por exemplo, essa aqui primeira, que é pegar a instância correta para fazer o movimento de twin. Em vez de objeto id, que é o parâmetro que eu criei aqui, no Construct 2 vai ser function.param 0. Beleza? E aqui, propriedade. Em vez de propriedade, que é o parâmetro segundo aqui, que no caso, como começa em 0, no Construct 2 seria function.param 1. Porque lá, infelizmente, não tem nomes e descrições. Você precisa, né, colocar sempre por extenso as coisas. E por aí vai. O movimento por segundo, que é da variável direto dele, seria então o function.param 2 menos o function.param 1. No caso do construct 2, né? E o tempo seria o function.param 3, que seria 1, 2, 3, 4, 5. Não, seria function.param 4. E eu acho que eu me confundi aqui. Seria function.param 3 menos function.param 2. Não sei se foi isso que eu falei. O tempo seria então function.param 4. E o valor destino seria o function.param 3, né? Porque é 0, 1, 2, 3. A não ser que você queira mudar a ordem, aí fica a seu critério, né? Por aqui, então, a gente vai avaliar depois o movimento por segundo do meu objeto da família twin, que eu acabei de definir subtraindo o valor final do valor inicial. Pode ser um valor negativo, no caso aqui seria 40 menos 160, que dá menos 120. Então, o valor negativo, ele chegaria nessa parte aqui, que vai inverter, então, os dois valores. Definindo que o menor valor é o destino e o maior valor é o inicial, que eu defini como aonde eu estou começando. Se não, eu só mantenho os dois normalmente aqui, define os valores para cada um. Isso aqui é para organizar o twin. Você pode só ter esse bloco aqui inteiro sem colocar em função. Isso fica a seu critério. O problema aqui é que se você quiser fazer alterações no código, você vai ter que ir um por um no código, trocando. O problema do Construct 2, nesse sentido, é que você vai ainda assim ter que ter, se você usar funções, vai ter que ter o comentáriozinho lá para você ficar revisando sempre. Porque ele não permite, né, você colocar em sequência como o Construct 3 permite. Mas aí fica a seu critério, você copia esse evento e vai colando onde você quiser colocar o twin, ou você simplesmente vai lá e cria a função e revisa a sua anotação da função para executar ela de novo de maneira correta, né?
Aqui então vai ser cada propriedade específica. Se for x, se for y, ele vai fazer o clamp. O clamp então sendo a sua posição atual mais a sua posição de movimento por segundo, que seria o valor final menos o inicial, dividido pelo tempo que tem que levar. Né? Isso já expliquei mais cedo, mas basicamente com essa divisão eu consigo ver quantos pixels por segundo eu tenho que me movimentar para que eu chegue lá no destino no tempo que eu pedi. O tempo sendo 2 segundos, 2.3, 3.5, não importa qual for o tempo, com essa continha aqui ele vai achar a distância correta por segundo que ele tem que percorrer para chegar lá no tempo que você pediu. E o clamp então pede um valor para ser o menor, a borda menor que ele não pode ultrapassar, e um valor para ser a borda limite, o alcance máximo que ele pode ter. Né? Que a gente executou isso por meio daqui, dessa parte aqui. A gente definiu qual é cada um. E aí, assim que você chegar no valor destino, que sempre por padrão vai ser esse valor final, esse sempre vai ser o valor destino, eu vou encerrar o meu twin zerando a minha variável propriedade. Assim, então, não tendo mais como executar nenhum desses, né? E aqui, se for y, a mesma coisa, a diferença é que eu vou fazer esse clamp com y. E se for ângulo, se for propriedade angle, eu vou fazer um set angle para clamp self.angle mais movimento por segundo dividido por twin tempo. E aí, em vez de ser y, vai ser angle. Se o meu angle, posso colocar aqui o infin angle, o infin 0.5 do ângulo, 0.1 para ser mais certeiro. Aqui também eu posso acrescentar mais uma coisinha que seria twin set angle para o self.valor destino. Tá? Só para fixar, porque pode ser que o cara pare lá tipo no 359.9, porque tá com esse within, né? A não ser que eu posso também usar o system compare values e aí eu vou ter um valor certeiro. Mas também não faz mal você definir esses últimos décimos de ângulo dessa forma. Então agora, cara, eu posso ter aqui o meu twin de propriedade angle, que o valor inicial, posso deixar assim mesmo, dou um play e agora, ó, opa, aqui não deu certo. Não deu certo, pois eu tenho que garantir que ele vá iniciar nesse valor. Então eu tenho que começar já com ele nesse valor. Assim como eu fiz com os twins de movimento, eu já posicionei os objetos nessa posição Y e também na posição X, como eu testei antes, para ele começar nela. Então, eu tenho que definir o ângulo para 160, que é o valor inicial, e agora ele consegue girar assim. E se eu botar do 160 por 260, o valor então que vai do menor para um valor maior, ele consegue, ó, definir isso aqui. Então, uma outra coisa que a gente pode tentar incrementar nesse código, além dos isings, é uma forma de ele iniciar já na posição que você colocou como valor inicial. Vai ter que acrescentar alguma coisa aqui nas propriedades para ele, no primeiro momento, definir a posição para o valor inicial, para depois ele começar a fazer as outras coisas, tá bom? Então, é isso, cara. Você pode colocar propriedades novas, mexer em efeito, mexer em ângulo, opacidade. Realmente ficou bem liberado. Por enquanto, né? Apenas com o easing linear. Se você curtiu esse vídeo, cara, comenta o que você achou, deixa um like, compartilha com seus amigos que você conheça, que queiram. Seus amigos que você conheça é complicado, né? As pessoas que você conhece que queiram esse conteúdo de Twin Sim Behavior, que eu posso continuar então essa aula indo atrás dos easings, das suavizações de movimento para incrementar esse código aqui. Como você pode ver, é bastante coisa, mesmo sem a suavização, ainda assim é bastante coisa para fazer. Beleza? Então, obrigado por assistir e até o próximo vídeo.